Meus queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, o tema de hoje é o físico e espiritual. Espero que você esteja bem e quero agradecer a Deus por isso. Que você e seus familiares estejam bem material e espiritualmente falando. Que a paz do Senhor esteja sempre com você. Nesses momentos difíceis em que a humanidade está passando, momento de corrupção, momento de vergonha, de tristeza, de guerras, seres humanos se matando, o próximo se matando, tanta devassidão. Creio eu, de acordo com a palavra, que nós já nos encontramos no começo das dores, nos finais dos tempos. Pode até não ser, mas os sinais estão vindo. Agora, quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, eu não sei. Mas que eu acho que está próximo, está. Por isso é que nós devemos estar sempre ativos, meus irmãos. Porque Ele não sabe, ou melhor, nós não sabemos a hora que Ele virá, a hora que Ele vai descer, para julgar vivos e mortos, para julgar as suas criaturas, o seu povo, todos aqueles que Ele criou, nasceu, viveu e morreu. E os vivos que ainda estão, todos serão julgados e arrebatados, aqueles que creram, aqueles que serviram, aqueles que vivenciaram a vida com Ele. Bem, meus irmãos, vamos ler um versículo do livro de Mateus, Novo Testamento, capítulo 13, o versículo 22, que diz assim, olha: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-se infrutífero. Ele faz a parábola da semeadura conosco. Quando ele está dizendo aqui que o que foi semeado sob espinho, aquela palavra que foi semeada, houve sufoco, não nasceu, morreu na fé. Olha, se você alguma vez já plantou e cuidou de flores, deve ter percebido que com o passar do tempo, as ervas daninhas sempre aparecem. Elas querem sufocar as flores. Elas têm inveja da beleza, do odor das flores. Você não percebe o solo se mexendo, mas de repente uma erva daninha aparece afogando sua planta. Do nada aparece. Mesmo assim é um inimigo. Do nada ele aparece. Ela nos aparece de uma hora para outra, mas não sai de uma hora para outra. Ela surge gradualmente. Era isso que Jesus estava se referindo na parábola do semeador, quando ele falou sobre as sementes que caíram em meio a espinho, quanto ao que foi semeado entre os espinhos. Este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas as sufoca, tornando-se infrutífero. Perceba que Jesus não disse que simplesmente o pecado afastou as sementes da palavra. Não foi só isso que ele disse. Porque, olha, quando eu falei que as ervas daninhas elas surgem gradualmente, elas não nascem de uma hora para outra assim, cresceu, não. Você vê a terra subir, aquele pouquinho porção de terra se desgrudar daquela outra e vai aparecendo uma plantinha. Essa plantinha vai crescendo gradualmente, erva daninha. Como a planta que você plantou também, tudo cresce gradualmente. Mas, meu irmão, ao contrário, o que ele afastou da palavra de Deus foi a preocupação desta vida e o engano das riquezas. Não estamos falando de alguém que deliberadamente se recusa a orar, meu irmão, ou a ler a Bíblia. Na verdade, tal pessoa sabe que essas coisas são boas. Ler a Bíblia é bom. Orar é bom. Acompanhar os conselhos
da palavra de Deus é ótimo. Todas essas pessoas sabem que essas coisas são boas. Muitas vezes a pessoa compra uma Bíblia e tem a intenção de ir a uma igreja ou estudar a palavra com alguém, até que algo mais atraente aparece. Sempre aparece outra coisa. Um teatro, um circo, é um show, é um baile, é um aniversário, uma coisa aparece, sempre aparece algo para desviar a nossa atenção. Não que aquela pessoa odeie a Bíblia, ou seja, contra os ensinamentos da palavra do Senhor, não. Ela acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, ela irá falar a respeito dela, mas não irá abrir a palavra de Deus. Essa pessoa está simplesmente muito preocupada. Gradativamente, o físico torna mais importante que o espiritual. Aqui onde chegou o tema da nossa palavra, o físico e o espiritual. As coisas na terra tornam-se mais importantes do que os tesouros no céu. Ou seja, as coisas da terra, o físico, as coisas do céu, o espiritual. As coisas na terra tornam-se mais importantes do que os tesouros que nós temos no céu, do que os galardões, as coroas que nós vamos ganhar nos céus. O fato é que as coisas boas da vida podem ocupar o tempo de uma pessoa, assim como as coisas más também podem ocupar o tempo de uma pessoa. Tais coisas podem não parecer ruins no início, mas tornam-se más com o tempo, simplesmente porque ocupam o lugar de um crescimento espiritual. Diz que morre mais gente por comida do que por envenenamento. Ó, meu irmão, a gulodice do ser humano, morre mais gente por guloseima do que por envenenamento. Embora o segundo melhor é frequentemente o pior inimigo do primeiro, o envenenamento. Porque são coisas enviadas pelo inimigo, meu irmão. Satanás. Ele vai te dizer que o veneno é bom, é ótimo. Vai curar tuas mazelas, tuas feridas, tudo que tu tem dentro que está ruim, que o médico não conseguiu. Tu foste no médico, o médico não conseguiu. Mas o inimigo vai te dizer, envenena, toma veneno, isso é bom? Para que tu roube a tua própria vida. E assim, tu não alcança a salvação eterna. Porque tem coisas que a palavra diz que o Senhor não perdoa. Não é nós que estamos julgando, é a palavra do Senhor. É você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus que não tem perdão. E não se lhe permite que você tire a sua vida algo tão valioso, tão perfeito, tão bonito que Deus deu a você, a vida. Meu irmão, essas máquinas que os homens fazem, o funcionamento dessas máquinas, é tudo baseado no ser humano. Nós temos o coração, os médicos dizem que é uma bomba que injeta o coração, que injeta o sangue. O sangue é como se fosse o nosso combustível, é a gasolina do veículo. Aí tem o freio, tem o motor do carro, que faz aquelas coisas todas que é o nosso cérebro, e aí vai, meu irmão. Tem os braços, as pernas, que são os pneus, né, talvez, que movimenta. Tem os nossos organismos, que trabalham para que o corpo seja reavivado, reativado, renovado. Meu irmão, eu acho às vezes eu até rio, engraçado, de como a perfeição no corpo humano. Vou botar a mão aqui, meus amigos, para me ver o tempo. Porque eu tenho um tempo determinado, que senão o YouTube não envia. Mas eu quero deixar aqui as bênçãos do Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, sobre você, sobre toda a sua família, todos os que estão ao seu redor, e também aos seus inimigos. No nome de Jesus, a paz esteja convosco.